Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço News, um lugar para falar sobre notícias que foram relevantes durante a semana e que ficaram em destaque. Eu vou falar sobre ciência, tecnologia, filmes, séries. Na realidade, eu vou falar sobre tudo e qualquer assunto que esteve em destaque. E o Diário de Bordo Espaço News acontece todos os domingos. Então, galera, vamos comigo para assistir mais um assunto super interessante. Fala galera, beleza? Essa semana que passou tivemos muitas notícias que ficaram no top 10 da internet e uma delas foi sobre a demissão do então ministro da Educação Ricardo Vallés Rodrigues, que é um colombiano naturalizado brasileiro que fez parte do governo Bolsonaro na pasta de educação, no Ministério da Educação, e que entrou junto com outros ministros no dia 1º de janeiro. Ricardo Vallés é como eu falei, um colombiano naturalizado brasileiro e que durante 3 meses comandou a pasta da educação, o Ministério da Educação. Só que nesses 3 meses só fez M atrás de M e enfrentava uma briga interna no sua pasta entre seguidores do guru louco Olavo de Carvalho e os militares, que eram da parte dos militares. E essa guerra foi devastando o Ministério da Educação junto com as loucuras do próprio Vallés. Para vocês terem uma ideia, ele em vários momentos falou muitas asneiras. Uma deles, ele disse que iria mudar os livros didáticos para revisar a maneira como se tratava a ditadura e o golpe de 64. Porque segundo o próprio presidente, segundo muitos ministros, nunca houve golpe militar, nunca houve ditadura militar. Eles seguem a ideologia do guru louco Olavo de Carvalho. Mas não foi só isso não. Ele demitiu a demissão de secretário executivo da pasta, demitiu o presidente do INEP, pediu que no início do seu mandato as escolas filmassem os alunos cantando o hino nacional, enviassem o vídeo para o MEC, depois ele voltou atrás, disse em entrevista que os brasileiros pareciam um canibal quando viajavam para o exterior. Ele fez várias declarações infelizes, e uma delas afirmou que a universidade não é para todos, é só para a elite. Ele falou isso. Então, dentro dessas falácias que ele falou, dentro de tudo isso que ele disse, que ele afirmou, e pelas guerras internas, na segunda-feira, dia 8, agora, de abril, ele caiu, junto com outros que já caíram, como foi o Bibiano, que caiu também, e provavelmente outros também que vão cair. Em seu lugar, o presidente Jair Bolsonaro colocou no lugar Abraham Weintraub, um economista com mestrado em administração, que vai assumir a pasta do Ministério da Educação como novo ministro da Educação. Só que ele é seguidor cego do guru louco Olavo de Carvalho. E ele já afirmou que vai combater o marxismo cultural, que ele vai lutar contra os opositores, que acabar com o PT. Então é mais um louco que segue Olavo de Carvalho, que vai estar na pasta do Ministério da Educação, que já sofreu muitas baixas. Se vocês não lembram, o CNPq, as verbas do CNPq foram cortadas, então a gente não tem mais pesquisa. Então a educação no Brasil está de mal a pior. De mal a pior. No governo, tanto no governo Lula, todos os outros governos, houve investimentos para a educação, sim, do Fernando Henrique, não houve tantos como do Lula, mas houve do Fernando Henrique, houve do Lula muito, da Dilma muito. O que começou a cair foi no governo do Temer, do golpista Temer, e que agora do fascista Jair Bolsonaro piora cada vez mais. Então a gente está numa situação muito ruim em que se fala em questão de educação. Cortes e mais cortes, CNPq, a pesquisa CNPq foi cortada, não tem mais verba para pesquisa CNPq, isso afeta muitas pesquisas importantes no Brasil. É praticamente você falar que não vai ter mais pesquisa, não vai ter mais educação no Brasil. Só quem tiver dinheiro é que vai conseguir pesquisa. Isso também afeta as faculdades privadas. Muitas faculdades privadas têm verbas CNPq, recebem verba CNPq para fazer pesquisas, desenvolver pesquisas que retornam financeiramente para o mercado.
retorno, porque são pesquisas específicas, pesquisas em exploração de petróleo submarino, pesquisas em medicina, pesquisas em tecnologia, metalurgia, pesquisas, enormes pesquisas em computação. Lembre que o Brasil, apesar de eu discordar do sistema de eletrônico de votação, mas é um dos que, segundo várias pesquisas no mundo, é os mais seguros até o momento em relação à votação eletrônica, e foi todo desenvolvido no Brasil. Apesar de haver falhas, que tudo tem falhas, até fora do Brasil tem falhas, sim, é uma pesquisa totalmente nacional. E hoje, nesse governo Bolsonaro, isso se torna cada vez menos se investe em pesquisa, e com esses cortes gigantescos que tiveram no Ministério da Educação, você não vai ter mais pesquisa no Brasil. Você joga o Brasil pro buraco. E a escolha desse senhor, John Abraham, como ministro da Educação, só reforça mais e mais uma visão louca que eles têm, que esse governo tem, de seguir Olavo de Carvalho. Um cara que é louco, um cara que tem problemas mentais, um cara que fica que fala que a Terra é plana, que fumar cigarro cura o câncer, não faz mal, não dá câncer, e um monte de abobrinhas gigantescas. É uma pessoa totalmente desproporcional em loucura. Ele é desproporcional em loucura, porque é loucura atrás de loucura. E pessoas seguem esse cidadão. E esse ministro da Educação, como Velas, também segue. Só que Velas era era um seguidor não tão fervoroso do Olavo de Carvalho. Só que o Abraham é fervoroso. É um seguidor leal ao Olavo de Carvalho. Então, nós estamos no governo não do Bolsonaro, mas no governo do Olavo de Carvalho. Esse é o grande problema. Na educação, nesse momento, nós estamos sem educação. É uma deseducação total. E teve mais uma fala do presidente, numa entrevista, que que ele quer que a garotada curta menos política. Não, a garotada tem que curtir política. Política é importante em todas as faixas. Quando se deu permissão para 16 anos votar, foi um passo muito grande em todo o mundo. Ninguém tinha essa liberdade. E os adolescentes de 16 anos já têm visão política. Já podem sim se integrar à política nacional, porque faz parte. Política é algo das relações sociais. Então é parte importante, imprescindível de uma sociedade, que todos participem, que todos deem sua opinião, certas ou erradas, mas tem que ter a opinião. E hoje, com esse governo que tenta cercear isso é muito perigoso, muito mesmo. Sim, continuando, como eu falei, essa semana tiveram muitos assuntos e eu vou trazer mais alguns aqui. Vamos falar do caso do Danilo Gentili. Sim, Danilo Gentili é um pseudo-humorista que se fez falando mal das pessoas, fazendo humor, aquele humor negro em que ele ofende, humilha as pessoas. É uma pessoa que não tem papas na língua para ofender as pessoas. E não é porque ele acredita nessas ideologias, não. É porque, na realidade, ele quer evidência, ele quer se dar bem, ele quer estar no topo, ele quer estar ganhando visualização para assim ganhar seguidores e assim ganhar poder e dinheiro. É simplesmente isso. Ele é o pior tipo de monstro, porque é um monstro que é consciente do que ele está fazendo aquilo para ganhar dinheiro, para ganhar poder. É o pior tipo de pessoa. Ele pode ser que ele nem acredite naquilo que ele está falando, mas ele fala para ganhar dinheiro. Mas até acredito que ele ache algumas coisas que ele fala certas. Ele protagonizou, algum tempo atrás, algo que eu achei horrível, quando ele comparou a maior doadora de leite materno do Brasil com uma vaca. Ele chamou ela de vaca. Ela processou esse cidadão, ganhou, recebeu a indenização, mas o problema é que o mal foi feito. E daquele momento em diante, o Danilo Gentili não parou de xingar, ofender e falar as maiores sandices do mundo, porque as pessoas davam cobertura para ele. Era o politicamente correto, o mimimi do politicamente correto, mas é necessário. Todos nós, ele disfarça aquilo que ele fala como liberdade de expressão, só que toda liberdade de expressão tem 2 pontos. O que eu posso falar,
que é a minha liberdade, meu pensamento, e o que eu posso ofender as pessoas, que é o direito das pessoas de não aceitar aquilo. Então ele passa totalmente do limite. E essa semana tivemos 2 casos em que mostram que não é bem assim, em que ele tem que botar o pé no freio e parar com isso, entendeu? Até um momento em que a SBT não demite, que o SBT chegue para ele e fale, não pode fazer isso, ele vai continuar fazendo, porque nos Estados Unidos vários atores, pessoas do meio artístico que ultrapassaram esse limite foram mandados embora e foram retirados do meio artístico. Eu acho que o Danilo Gentili tem que começar a acontecer isso com ele imediatamente, para ele aprender que existe um limite para isso que ele está fazendo. E os casos que aconteceram, ele foi processado, e não é o único processo, tem muitos processos contra o Gentili, muitos processos, e um dos processos que agora ele perdeu é da Maria do Rosário, que é deputada federal, e esse processo foi gerado quando foi enviado uma carta para a Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, foi enviado. Ele fez um vídeo em que ele rasgava o documento, em que era um documento que tentava fazer uma conciliação com ele para que ele apagasse twitters em que ele ofendia ela, e que esses twitters estavam trazendo malefícios muito grandes, porque ela estava sendo ameaçada, e ele pedia que tirasse esses twitters. E ele não fez, ele pegou o papel, rasgou, passou em seu orifício anal, colocou no envelope e mandou de volta para ela. É isso que aconteceu. Então ele foi condenado a 6 meses e 28 dias de prisão. Sim, 6 meses e 28 dias de prisão. E, claro, que ele pode recorrer, provavelmente vai recorrer. Pode ser que não aconteça isso com ele, mas isso já é muito bom para mostrar, para dar um baque para esse senhor que não se pode falar o que quer, o que pensa. Qualquer coisa, a opinião é uma coisa, mas ofender, xingar, fazer o que ele faz é outro. Isso não é comédia, isso não é humor. O humorista era o Chico Anísio. O humorista é o Jô Soares. O humorista é o Porchat. São pessoas que fazem humor, mas sabem o limite onde parar. Agora, esse cidadão não tem limite. Ele não tem limite. Ele se acha o todo poderoso, muito engraçado. Ele não tem graça nenhuma. E sorrir com as piadas dele, quem é idiota. Idiota mesmo. Quem é idiota. Quem ri das piadas dele, porque não é piada, é ofensa. Tudo que ele faz é ofensa. E eu não dou espaço para uma pessoa que está ofendendo as outras pessoas. Realmente não dou. E não foi só isso não. Ele também perdeu uma ação contra o Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo perdia 100 mil reais de indenização. O juiz deu 20 mil. Claro que ele pode recorrer, mas o Gentili, ele no seu Twitter publicou um monte de ofensas ao Marcelo Freixo. Falou que ele era o mandante do Bad Blocks, que eles estavam matando, que ele é o idealizador. Então ele fez um monte de ofensas ao Marcelo Freixo. Ele acusou diretamente Marcelo Freixo. E ele não tem prova disso. Ele só se usou do achismo, achou que aquilo é engraçado, que aquilo ia gerar coisas positivas para ele. Ele faz isso. E o que eu estou falando no início do vídeo, estou falando sobre o Danilo Gentili, é isso. Ele se usa das redes sociais, se usa disso para fazer com que pessoas fiquem do lado dele, para ele ganhar fama e notoriedade. Por isso que eu falo, ele tem que ser demitido do programa do Silvio Santos. O Silvio Santos, o SBT, tem que parar com isso. Esse homem não é uma pessoa boa. Eu me lembro quando a Sherazade, ela falou muitas coisas, ela começou a exagerar. O que aconteceu? O Silvio Santos me mandou que ela parasse. Por que não faz isso com o Danilo Gentili? Porque está dando audiência no programa dele? É uma audiência negativa. Acredito que essa audiência não é positiva, é negativa. Vai fazer muita gente não querer mais assistir o programa do Silvio Santos, não vai assistir mais o SBT. Quando isso acontece, é triste, é muito triste. Eu acho que o Silvio Santos, que se diz um homem de família, uma pessoa que está na família brasileira há muito tempo, deveria ter um limite e parar com isso. Tirar esse homem do canal dele, ou botar uma focinheira nele. Porque ele só fala merda, ele só agride as pessoas, ele morde as pessoas. Ele é venenoso. Danilo Gentili é venenoso. É uma pessoa que eu
particularmente, não gosto. Não tenho nada contra a pessoa dele, tenho contra as coisas que ele faz. Contra as coisas que ele faz, eu tenho tudo contra ele. Contra a pessoa dele eu não conheço o dia a dia dele, não conheço nada disso, mas contra o que ele fala, eu sou contra. E uma coisa, liberdade de expressão é uma coisa, ofensa é outra. O que ele faz é ofensa. E ofensa das piores, para ganhar view, para ganhar dinheiro, que é pior ainda. E vocês que apoiam esse cidadão estão errados, extremamente errados. Então, terminando esse assunto, vamos para o último assunto, que eu acho que é um dos mais importantes, sobre o caso da família que foi cercada por soldados do exército e teve o carro alvejado por 80 tiros, matando o pai da família. O caso aconteceu no Rio de Janeiro e o músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, estava com sua família voltando de uma festa quando o carro foi parado por soldados do exército e foi alvejado com 80 tiros. O Evaldo morreu na hora. Os soldados, após atirarem no carro, ainda ficavam falando coisas de baixo calão, zoando da família do morto, até que perceberam que era uma família. E aí levaram a família a um hospital, a uma UPA, e deixaram lá. Só que o caso gerou uma revolta muito grande, gigantesca. 80 tiros é um fuzilamento. É um fuzilamento. 80 tiros. Para um carro de uma família. Um carro só. Não tinha marca de traficante, não tinha nada disso. Não havia indício disso. Nenhum. Algo que um soldado do exército é treinado tecnicamente para identificar possíveis perigos que possam afetar a vida. Eles são treinados para isso. O soldado do exército, ele atira primeiro e faz perguntas depois. Não. Ele verifica, avalia a situação. Se a situação tiver risco, sim, ele age. Mas com o risco de um carro, um único carro, com 3 ocupantes, uma criança, uma mulher e um pai de família. Qual é o risco que isso causa? Nenhum. Não houve avaliação de situação. Eles simplesmente atiraram. Eles pegaram as armas e atiraram e mataram esse pai de família. E pior, o exército não se manifestou, não saiu nenhuma nota, o governo não saiu uma nota. Moro, que é o nosso super-ministro da Justiça, é aquela pessoa inabalável, contra a corrupção, que na realidade deixa passar a corrupção, que se pedir desculpa, aceita, bate mão no ombro e tá aceita, disse que não se pronunciou. Não se pronunciou. Jair Bolsonaro ficou quieto, bastante tempo quieto, não falou nada. O filho dele falou que tem que ser investigado, mas não mostrou nenhuma comoção. Não mostrou nada. A única coisa que o Jair Bolsonaro falou foi com a decisão da juíza que condenou o Danilo Gentili a 6 meses e 28 dias de reclusão. Que ele falou que é um absurdo, que isso é um absurdo, isso ele falou. Agora, da morte desse pai de família, nada. Até que ontem ele falou que isso não foi nada, que isso foi um incidente. O exército não matou ninguém, foi um incidente. Não, o exército não matou ninguém. As 80 balas que saíram das armas dos soldados não mataram ninguém. Foram mágica. As balas passaram, magicamente ele morreu de susto. Que isso é um incidente. Foi isso que ele falou. O presidente da República, que representa a todos, falou isso. Falou que não houve... O exército não matou ninguém. Isso que é mais revoltante. Ele, segundo as pessoas que votaram nele, votaram nele porque ele ia acabar com a violência, ele ia ajudar as pessoas, ele ia fazer acontecer. E até agora, nos 100 dias de mandato dele, ele realmente fez e aconteceu. Ele acabou com o comércio de frango no mundo árabe.
retirou a soja da China, entregou uma base brasileira para os americanos a troco de nada, ministros e mais ministros fazendo M, ninguém se entendendo, o país aumentou o índice de desempregados, que no governo Temer já era grande, mas no governo Bolsonaro em 100 dias já está muito grande, aumentou bastante, e fora outras coisas, isso ele fez, realmente, mas defender o povo, ele não fez. Não, pior ainda, tem gente que defende isso que ele falou. Desculpa, isso não pode ser defendido de forma nenhuma. Foi um assassinato, foi um extermínio típico da milícia. Típico da milícia. Um extermínio típico da milícia que faz isso. É um extermínio que as pessoas estão lá, são exterminadas com tiros. Como aconteceu com a nossa vereadora, a Marielle, e o motorista dela, que foram exterminados em outubro do ano passado, 2018, e que ele também não se posicionou em nada. E agora, o filho dele e o próprio ele estão sendo investigados por essa possível ligação com milicianos. E aí, como é que faz? Isso está certo? Não está certo. Não está certo. Ele, enquanto presidente da República, ele tem que se indignar, sim. Ele tem que mostrar, sim, apoio à família, sim, para que isso tudo seja resolvido. Os ministros militares, os ministros militares, os comandantes daqueles soldados têm que se manifestar, sim. Eles precisam se manifestar, dizer, houve sim, nós estamos investigando, nós vamos dar todo o apoio à família. É isso que tinha que ter feito e não foi feito em momento algum. Está certo? Não está. E mais errado ainda, ele se posicionar dessa forma. E o governo não se posicionar. Esse é o problema. Acho que o problema maior é tudo isso. É uma pessoa que foi eleita para resolver os problemas do Brasil, entre aspas, e não está resolvendo, está piorando. Até que as pessoas, os 39% que votaram nesse cidadão, percebam que foram enganados, como foram enganados com o Collor. Lembra do Collor? Vocês que são mais novos não lembram, mas o Collor veio com um discurso parecido. Só que ele sabia falar, ele não precisava ler teleponto, ele memorizava, falava, tinha o dom da oratória. Esse cidadão nenhum dom da oratória tem. Aí a gente se pergunta como ele foi eleito. Se ele não sabe falar, não ia debate, fugia. Só falava que tinha que matar PT, disparar em PT e se beneficiou do atentado, entre aspas, até hoje eu acho que não foi atentado. Mas, no meu caso, é apenas achismo, mas as provas levam, as evidências levam para que não houve atentado realmente. Mas nós não podemos afirmar sem as provas contundentes, mas as evidências levam para isso. Mas o vídeo não é para falar isso, é para falar sobre esses 80 tiros. 80 tiros que, segundo o presidente, não causaram a morte do músico, do pai da família que está sem o pai, e que o governo está nem aí. Sim, o advogado que estiver com essa família tem que processar o Estado brasileiro para que ele receba a indenização. Sei que isso não vai trazer o Evaldo de volta à vida, mas pelo menos mostra que eles vão ter que assumir o erro. Porque na ditadura militar, muitos foram mortos. Muitos foram mortos, muitos mesmo. Foram mortos de maneiras horríveis, horrendas. E a gente não pode aceitar isso de volta. Porque isso que aconteceu, isso é fato de ditadura militar. Se a gente aceitar, a gente perde o resto da democracia que a gente tem. Então, temos que lutar contra isso. Entendeu? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Eu falei sobre 3 notícias. A primeira é sobre a saída do antigo ministro da Educação, Ricardo Valeix. A entrada do novo Abraham. A questão do Danilo Gentili, processado e podendo ser preso. E dos 80 tiros, que segundo o presidente não causaram a morte do músico Evaldo, de 51 anos. São essas 3 notícias que foram mais relevantes durante a semana. Entendeu? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã. Tchau! Fala, galera! Voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui
e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui gostei ou aqui não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!